Tá? Prova agora de analista, TRF simulado. Questões de raciocínio lógico de números 15 a 20. Questão 15 fala de um filme lançado em 3 cinemas. E daí o horário de lançamento, ó, simultaneamente, em 3 cinemas, às 23 horas de um sábado. O cinema A vai exibir em sessões a cada 4 horas. O cinema B em sessões a cada 5 horas. E o cinema C a cada 12 horas. Dessa forma, a pergunta é para saber quando os 3 cinemas vão reproduzir novamente juntos esse filme, sem contar o lançamento. Tá? Então, no lançamento, sábado às 23 horas, 3 cinemas lançaram o filme, todo mundo passou igual. Só que os intervalos de repetição desses filmes, das sessões, são diferentes nos cinemas A, B e C. Ó, no cinema a cada 4 horas, no B, a cada 5 horas e no C, a cada 12 horas. Então, prova de analista. Questão 15. Problema de mínimo múltiplo comum. Se já souber direto qual é o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 12, melhor ainda. A gente pode fazer isso também procurando um número que seja divisível por 4, 5 e 12 ao mesmo tempo. Se não, a gente faz a conta, ó, mínimo múltiplo comum. Por 2 aqui dá 2, 5 e 6, 2 de novo, 1, 5 e 3, por 3 e depois por 5. Então, o mínimo múltiplo comum é 60. A dica aqui é multiplicar primeiro o 2 e o 5. Ó. 2 vezes 5, 10. Vezes 6, 60. Quer dizer que leva 60 horas para coincidir a exibição nos 3 cinemas. 60 horas. Isso é mais do que um dia. Porque um dia tem 24 horas. Um dia, 24 horas. 2 dias, 48 horas. Então, quer dizer que isso aqui são 2 dias inteiros e 12 horas, certo? Se a exibição tinha ocorrido num sábado, às 23 horas, 2 dias e 12 horas depois, vai ser uma terça-feira, às 11 horas da manhã. Tá? Exatamente 2 dias seria sábado, 23 horas. Domingo, 23. Segunda, 23 horas. Mais 12 horas. Então, 11 horas da terça-feira seguinte. Então, a resposta é às 11 horas da manhã de uma terça-feira. Letra C, portanto, é a correta. Tudo bem? Qualquer coisa, depois me chama para esclarecer se ficar dúvida. Questão 16. Questão 16. Ministério Público do Pernambuco, analista ministerial, aplicado em dezembro de 2018. Um comerciante compra um produto por um preço C e aplica um acréscimo correspondente ao lucro para vender por um preço V. Só que a pergunta é, vai aplicar um desconto sobre o preço V e ainda assim tem que ter um lucro de 20%. Então, vamos por partes. Vamos pensar que aquele preço C, que é o custo, é R$100. Quanto que ele quer de lucro? Quanto ele quer de fato, não vai dar desconto, biririboró. O que ele quer ganhar? Ó, o comerciante quer ter 20% de lucro. Bom, se ele quer ter 20% de lucro, 20%. Ou seja, ele quer R$20 de lucro. Então, ele deveria pôr a venda, vou botar aqui, ó, preço de venda deveria ser
120. Tá? Deveria ser 120. 120 é o que efetivamente ele quer ganhar. É o que ele quer receber pelo produto para ter os R$20 de lucro e compensar os R$100 de custo. Só que o enunciado diz, ele vai aplicar um desconto de 25% sobre o preço V. Então eu vou anunciar por outro preço, ó. Esse V é o preço que ele vai anunciar. Para ele dar um desconto de 25% e continuar recebendo os 120 que ele quer. Tá? Ele não vai mexer no lucro dele. O que ele vai fazer é, ele quer receber os 120, mas anuncia por outro preço e faz de conta que dá o desconto de 25%. Então, esse valor V, esse aqui é o 100%. Ó. Esse preço que eu vou anunciar é o meu 100%. Os 120 já estarão com desconto de 25%. Um valor com desconto de 25% vai corresponder a 75% do valor original. Tá? Então, menos 25%, em porcentagem, isto é, 75%. Quer dizer que o preço de venda deveria ser anunciado, o preço V que o anunciado fala, é R$160. Tá? De novo, custa 100, ele quer lucrar 20, então ele vai receber, no final das contas, R$120. Mas ele vai anunciar por R$160. Para fazer de conta que dá o desconto de 25% e continua recebendo 120, que é o que ele quer. Só cuide agora com a pergunta, ó. De quanto por cento deve ser o acréscimo sobre o C, para que mesmo lhe dando desconto de 25%, ele continue tendo um lucro de 20%. Então, em relação ao C, ó, sobre o C, do C, para chegar em 160, quanto de acréscimo tem que ser dado? De 100 para 160, qual é o aumento? 60%. Então, esta é a resposta. Ele precisa aplicar um aumento de 60% em relação ao preço C, que é o custo, para que no final, dando a redução de 25%, ele ainda receba o lucro que ele quer, que é de 20%. Então, questão 16, letra D de dado é a correta. Questão 17, eu escolhi uma questão que mistura regra de divisão proporcional e inversamente proporcional ao mesmo tempo. Tá? Isso não é raro nas provas da Fundação Carlos Chagas, principalmente nas provas de nível superior. Tá? As duas coisas juntas. Ao mesmo tempo, divisão proporcional e inversamente proporcional. Miguel, Otávio e Pedro. Diretamente proporcional, ó, diretamente proporcional ao tempo dedicado a cada um e, ao mesmo tempo, inversamente proporcional às idades. Então, Miguel dedicou 4 horas e a idade é 30. Então, proporcional às 4 horas e inversamente proporcional a 30, que é a idade. Tá? Quando for inversamente proporcional, o que a gente faz é inverter a razão. Então, inverteu, fica 1 sobre 30. O Otávio dedicou 8 horas e a idade é 40 anos. 8 e 1 sobre 40. E o Miguel, 15 horas e a idade é 60. O Miguel não, o Pedro. 15 horas e a idade é 60. Dá para simplificar aqui, ó. 4 por 2 dá 2, 30 por 2 dá 15. Então, aqui é 2 sobre 15. 8 por 40 também dá para simplificar. 1 sobre 5. 15 por 60 dá 4. Então, 1
sobre 4. Tá? Então, o que muda é que quando falar que é inversamente e diretamente, a gente vai multiplicar as duas razões. Tá? Feito isso, os próximos passos funcionam normal, como a gente faria se fosse só diretamente ou só inversamente proporcional. Continuando enunciado, a menor parte corresponde a R$ 4.800. Bom, e agora qual é a menor parte? 1/4 é menor que 1/5? Se eu divido um valor em 5 partes, ele vai ser maior ou menor do que dividido em 4 partes? Então, 1/4 é maior que 1/5. Ó, 1/4 é maior que 1/5, que é maior do que 2/15. Então, a menor parte é essa aqui, ó. Menor parte é 4.800. Então, fica 4.800 vezes 15 dividido por 2. Quer dizer que o valor do K, que é a constante de proporcionalidade, é R$ 36.000. A pergunta é a maior parte. Então, maior parte é a do Pedro, ó. 1/4 de 36.000. R$ 9.000. Essa aqui é a maior parte. Então, a resposta aí, a maior parte é a do Pedro, R$ 9.000. Letra A. Tá? Essa questão aí, Câmara do Distrito Federal, 2018, para técnico legislativo. Questão 18. Considere as seguintes afirmações, sabendo que a 1 e a 4 são falsas e a 2 e a 3 são verdadeiras, o que é logicamente verdadeiro. Tá? Isso TRT da 12ª Região, prova aplicada em 2018, para analista judiciário. Na primeira frase, a gente tem uma disjunção, um ou. E a disjunção, para ser falsa, ó, somente se as duas proposições forem falsas. Então, Agnes é atriz, isso é falso. Bernardo não é diretor, isso é falso. Tá? Porque a gente tem uma disjunção, e a disjunção, para ser falsa, só se as duas forem falsas. Depois, a segunda frase é uma conjunção. Esse e é uma conjunção. E eu quero que essa conjunção seja verdadeira. Uma conjunção só é verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Tá? Eu quero que seja verdade. Então, para ser verdade a conjunção, o que é que precisa? Precisa que as duas proposições sejam verdadeiras. Então, Cíntia é estilista, isso é V. Dinorá não é cantora, isso é V. Depois, na terceira frase, ó. Olha só o que acontece na terceira frase. Isso aqui é uma disjunção que tem que ser verdade. Só que a disjunção, para ser verdadeira, tem 3 casos diferentes. Pode ser que ela seja uma V e a outra F, pode ser F e a outra V, e pode ser as duas verdadeiras. Então, por enquanto, eu não vou resolver esta. A quarta frase, ó, que operação é esta? Se, então. Isso é uma condicional. Quando é que uma condicional é falsa? A condicional só é falsa se for VF. Nessa ordem, VF. Então, Bernardo é diretor, isso aqui tem que ser V. Elivaldo não é segurança, isso é F. Tá? Então, eu tive que pular a 3, porque direto a 3 eu não saberia resolver. Não teria como resolver. Agora, a 4, que é uma condicional, a condicional só é falsa se for VF, certo? Então, V, Bernardo é diretor, F, Elivaldo não é segurança. Então, aqui na 3, quando diz Elivaldo não é segurança, eu já sei que isso aqui é
falso. Tá? Fiz a 4 primeiro, ó. Elivaldo não é segurança, então eu sei que aqui é falso. Bom, disjunção, que tem que ser verdade. Se esta é falsa e essa for falsa também, as duas falsas numa disjunção seria falso. Eu não quero isso. Eu quero que seja verdade, ó. Então, se essa é falsa, essa aqui precisa ser verdadeira. Então, Fred é assistente, isso aqui é V. Então, vamos ver. Letra A. Dinorá é cantora. Isto é falso. Agnes é atriz. Isto é falso. Como as duas são falsas, a gente tem aqui uma disjunção, a letra A é falsa. Desculpa. Na letra B, Agnes é atriz, isso aqui é falso. Elivaldo é segurança, não é segurança, é F. Então, é segurança, isso aqui é V. Como a gente tem aqui uma condicional, ó, se, então, isso aqui é verdadeiro. Vamos ver as outras. Fred não é assistente. Fred não é assistente, isso aqui é falso. Cíntia, nem interessa aquilo da Cíntia, tá? Mas vou fazer. Cíntia é estilista, isto é V. Como aqui a gente tem uma conjunção, a conjunção para ser verdadeira só se as duas fossem verdades. Então, como eu já sei que essa primeira aqui é falsa, isso já não tem como ser uma conjunção verdadeira. Tá? Então, letra C é falsa. Letra D. Bernardo é diretor. Bernardo, diretor, isso é V. Dinorá, cantora. Isso é falso. Ó, C, então, VF numa condicional, isto é falso. Na letra E, Bernardo não é diretor, isso é falso. Fred não é assistente, isso também é falso. Ou, isso é uma disjunção exclusiva. Ou acontece uma, ou acontece a outra. Quer dizer que não podem ser as duas falsas. É alternativa, ou isto ou aquilo. Então, se as duas são falsas, quer dizer que a letra E é falsa. Como a gente queria uma verdadeira, a verdadeira é a letra B de bola. Márcia, em tempo, ó, não entendi a B. Vamos retomar a B. Na alternativa B, Agnes é atriz. Vamos voltar ali na avaliação que a gente fez. Ó, Agnes é atriz, a gente concluiu que era falso. Daí, então a gente bota ali, ó, na letra B, Agnes é atriz, isso é falso. Elivaldo é segurança, isso aqui é verdadeiro, certo? Agora, olha a operação que a gente tem aqui, ó. Se, então. Vou anotar aqui no cantinho, ó. Condicional, que é o se, então, só é falso quando Vera Fischer, tá? Condicional só é falsa, ó, só é falsa se for VF. Só nesse caso. Então, numa condicional, se a primeira proposição for falsa, isso já é suficiente para ter certeza de que aquela proposição será verdadeira. Então, aqui na letra B, ó, isso aqui é falso. Nem interessava essa, porque a única maneira da condicional ser falsa é se fosse VF. Então, começou com F, já não tem chance disso ser falso, tá? Numa condicional. Então, condicional, F, V, é verdadeiro. Então, a verdadeira é B de bola. Questão 19. A sequência é formada por números muito próximos a números inteiros. Observa o seguinte, ó.
o número de cima é o quadrado do de baixo mais 1. Vou escrever. Ó, observa que 10, que é o de cima, ó, é 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. O 17 é 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. O 26 é 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. E assim vai. Então, quer dizer que lá pelas tantas, o termo mais próximo de 10 vai ser quando eu chegar no 10 vezes 10, dá 100. Mais 1, 101. Vai ser o 101 sobre 10. E o termo mais próximo de 20 vai ser quando eu fizer 20 vezes 20, 400. Mais 1, 401. A questão pede a soma entre o termo mais próximo de 10 e mais próximo a 20. Então, vamos somar. O termo mais próximo a 10 é 101 sobre 10 e o outro 401 sobre 20. Para somar frações com denominadores diferentes, a gente tem que encontrar um denominador comum. Um número que dê para dividir por 10 e por 20. O 20. Então, 20 por 10 dá 2, vezes 101, 202. 20 por 20 dá 1, vezes 401 é 401. 401 mais 202, 603. Sobre 20. Então, nessa questão, a resposta correta é letra C. 603 sobre 20. Tá? Essa questão é da prova da Defensoria Pública também do Rio Grande do Sul de 2017. Todas as questões de provas da FCC. Por fim, questão 20. O número mínimo de pessoas em um grupo para que se garanta que necessariamente haja 7 delas que fazem aniversário no mesmo mês do ano. Prova da Prefeitura de Manaus, aplicada em maio deste ano. E isto é um assunto bem comum nas provas da FCC, de outras bancas também, mas na FCC particularmente já caiu muitas vezes, que é o chamado princípio das casas dos pombos, ou também chamado de princípio do azarado. Olha só, eu quero um número mínimo de pessoas para garantir que eu tenho 7 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês do ano. Tá? Se eu fosse sortuda, eu escolheria 7 pessoas e as 7 pessoas já seriam do mesmo mês. Isso seria ótimo, né? Só que isso é a melhor hipótese. Vamos pensar na pior hipótese, porque eu quero garantir, eu quero ter certeza. Qual é a pior hipótese? Eu posso pegar, o ano tem 12 meses. Então, eu posso pegar 12 pessoas e ser uma de cada mês. Ó, uma de janeiro, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Eu posso pegar uma pessoa de janeiro, a outra fevereiro, a outra março, a outra dezembro. Tenho 12. Mais 12, mais 12, mais 12. Então, observa o seguinte, ó, 6 vezes 12 dá 72. Quer dizer que se eu pegar 72 pessoas, atenção, se eu pegar 72 pessoas num grupo, pode acontecer de eu ter 6 pessoas de janeiro, 6 de fevereiro, 6 de março, 6 de abril, 6 de maio, e não conseguir ainda nenhum mês com 7 pessoas que era o que eu queria. Então, qual é a pior hipótese? É isso. Pior hipótese é eu pegar 6 pessoas de cada mês, 6 vezes 12, 72. Agora, a próxima pessoa necessariamente vai repetir um dos meses.
Então, eu tenho 6 pessoas de março, 6 pessoas de abril, 6 pessoas de janeiro, 6 pessoas de cada mês. Agora, mais uma pessoa qualquer vai repetir um dos meses, fechando as 7 que eu preciso. Então, a resposta aí é 72 mais 1, 73. Letra E, portanto, é a correta. Tá? Isso se chama princípio das casas dos pombos, ou princípio do azarado. Encerro, então, por aqui a correção do analista, da prova do simulado do analista. Se ficou qualquer dúvida na explicação que eu passei agora, porque a gente tinha um tempo para comentar isso, então se ficar alguma dúvida nessas questões, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, enfim. Tá? Só procurar lá Daniela Arboit. Tá aqui, ó, vou deixar aqui 1 minuto no ar. Ó. Tá? @prof. Daniela Arboit, mas se botar para procurar lá Daniela Arboit, vai me achar. Ou no Instagram. Tá? Lá também tem resumos, tem algumas dicas que eu posso passar, questões comentadas, informações sobre as lives das quais eu vou participar daqui para frente, as turmas que a gente vai trabalhar juntos. Então, fica aí o convite para acompanhar nas redes sociais e nas atividades aqui no CPC Concurso, nos aprovadores, rumo à aprovação do TRF4. Tá? Então, meu muito obrigada a quem participou, muito obrigada para quem vai assistir isso depois. Espero que seja útil, que ajude nos estudos. E um beijo para todo mundo.